Bom, então, agora eu vou passar para uma outra fase que eu mostrei até agora o que é a inteligência artificial, como ela é utilizada, alguns exemplos. E agora eu vou focar em dois exemplos específicos dentro da neuroradiologia. Um, a volumetria cerebral, e a outra, a triagem para o infarto. Então, vamos falar sobre a volumetria, o que ela é, por que fazer volumetria, como que ela é feita, alguns exemplos, e dentro da triagem do stroke, do infarto, como detectar essas lesões de uma forma rápida, large vessel occlusion, que é a oclusão de grandes vasos, e um pouco sobre a perfusão automatizada. Bem, a volumetria cerebral é uma forma não invasiva de você avaliar volumes de estruturas cerebrais, como mostrada na imagem, para tentar chegar a diagnósticos específicos ou então avaliar de uma forma temporal a evolução de algumas doenças. Esse é um trabalho que foi feito em 2013, que mostra algumas das utilizações da volumetria cerebral dentro da neuroradiologia. Por exemplo, para você facilitar o diagnóstico de doenças demenciais, como Alzheimer, demência frontotemporal, ou então a epilepsia, avaliar o volume do hipocampo e Parkinson também. Ou então fazer o monitoramento de algumas lesões ou como tentar entender a progressão dessas lesões, como no caso do Alzheimer e da esclerose múltipla. Ver a atrofia, qual o grau de atrofia durante o tempo, se o tratamento está sendo adequado ou não. Às vezes as modificações no volume cerebral são tão pequenas que a gente não consegue detectar ao olho nu. Uma outra área de pesquisa muito grande dentro do trauma cerebral, porque também a evolução com atrofia e entender o prognóstico desses pacientes é muito mais fácil através de uma forma que detecta atrofias pequenas ou sutis nesses exames. Então, alguns autores, alguns pesquisadores estão propondo uma nova forma dentro da avaliação das demências ou da dificuldade de memória. Estão propondo uma forma de avaliação desses pacientes que inclui, primeiro, uma avaliação clínica, se o paciente não tem nenhum achado que confirme o problema de memória. Então, obviamente, não estaria dentro de uma demência, mas se caso seja positivo, a ressonância é feita. E o que esses autores estão propondo é que a ressonância seja de uma forma volumétrica com um estudo de volumetria cerebral. Obviamente que, como você está fazendo a ressonância, um dos objetivos é descartar a demência vascular. Então, você vai avaliar infartos corticais, lacunares, tentar descartar isso. Uma vez isso descartado, então, avaliar se tem a atrofia ou não. E a gente vai falar sobre essa atrofia. Uma vez que a atrofia é detectada, obviamente existe um grupo grande de lesões que podem causar a atrofia, o Alzheimer sendo o principal deles, que a gente vai focar um pouquinho mais. E se o objetivo for ter o diagnóstico mais específico, daí pode ir para o PET com amiloide e tal, mas isso é muito raro ser feito, é muito caro. Nos Estados Unidos é excessivamente caro já, eu imagino que aqui seja mais caro ainda. Então, seria colocado já em terceiro ou quarto plano passar para esse método diagnóstico. E por que fazer essa avaliação volumétrica? Uma das coisas obviamente, que a detecção de amiloide ela se dá no sentido pré-sintomático, né? Já muito cedo. Em laranja está o PET. Quando que as alterações começam a aparecer? Logo, pré-sintomático tem um pouco de alteração, obviamente, que começa
nas dificuldades de memória mais cedo ou mais tarde, elas começam a aparecer mais. E vejam, em rosa está a volumetria cerebral. É um dos exames que é mais feito, né, a ressonância cerebral, e tem a detecção próxima ali, que você consegue detectar de uma maneira precoce dessas lesões, da demência. Então, tem uma utilidade muito grande. Já a performance cognitiva, o Mini-Mental e tal, vejam que ela só começa a ter uma acurácia maior quando o paciente já está num processo demencial, e aí já é muitas vezes muito tarde. E por que detectar antes? A ideia de detectar antes, obviamente, para o Alzheimer, ainda tem muita pesquisa sendo feita nessa área, mas não acharam a droga ou uma forma que é 100% fiel em reverter ou então parar a evolução desses casos. Mas uma das coisas que tem sido focado muito, existem vários fatores de risco, uma vez que o paciente sabe que tem uma predisposição a desenvolver o Alzheimer, ele poderia, então, mudar esses fatores de risco, parar de fumar, entrar numa dieta mediterrânea, né, melhoria da nutrição, ou então outras mudanças de vida, padrão do sono, modificar, fazer mais exercício e coisas assim para tentar minimizar a chegada do Alzheimer. E como que a volumetria cerebral é feita? Bom, inicialmente as imagens são adquiridas em T1 volumétrico, de uma forma sagital. Então, o que a gente teve que fazer no nosso departamento, inicialmente todos os protocolos de demência foram mudados para adquirir esse sagital T1 de uma forma volumétrica. Essa sequência, então, é ajustada. Se tiver qualquer angulação dessa sequência, o software realinha. E uma vez realinhado, ele aplica um atlas dinâmico que detecta o ventrículo e algumas áreas anatômicas e aplica uma técnica de machine learning para detectar o córtex, a parte de substância branca, o ventrículo, e cada área do cérebro detectada é segmentada, e a partir dessa segmentação é feito então o cálculo do volume de cada área cerebral. Com o volume, uma vez tendo o volume, eles comparam o volume cerebral daquele indivíduo com várias outras, centenas, às vezes milhares de outros pacientes com a mesma idade, para avaliar aonde que esse volume cai dentro dessa distribuição. Então, a chamada referência normativa. E uma vez que você tem o exame atual e o exame anterior, você pode fazer uma avaliação de como que está indo a atrofia, se está piorando, se está estável em todos os pacientes. Então, reenfatizando, essa sequência é um sagital T1 volumétrico inicialmente, que a partir de todo esse processo que eu expliquei, tem a segmentação de áreas específicas do cérebro. A gente fez a padronização de todas as sequências das demências, dos nossos protocolos também de epilepsia, porque a gente usa isso na epilepsia também, e na esclerose múltipla. Então, esse é o resultado. Você tem uma segmentação das várias áreas importantes do cérebro com o volume das mesmas. E isso é colocado, então, baseado nesse banco de dados normativo, que é essa curva de Bell. A maioria dos pacientes estão aqui no percentil 50, mas alguns vão cair um pouco mais para cá, como é considerado um pouco maior o volume cerebral, outros menores, mas quando cai a partir ou além de 2 desvios padrões dessa curva,
basicamente você está fazendo estatística, né? É uma estatística para ver o volume cerebral daquele indivíduo em relação àquele grupo normativo. Então, se você cai a 5% dessa área que seria considerada normal, é considerado atrofia cerebral. E aí é plotado, baseado no volume, que é mostrado aqui, de cada área do cérebro, é plotado. Imagine que a gente está vendo aquela curva em cada área do cérebro, no córtex, aqui é um percentil de quase 50. Já nesse aqui, existem... eles detectam também as lesões na substância branca. Então, uma coisa que a gente faz sempre, né? Tem muitas lesões da substância branca, provavelmente doença de pequenos vasos, crônico, não sei o quê. Aqui a gente consegue ver de uma forma estatística se essas lesões caem fora desse padrão ou não, dessa curva. Então, os meus laudos, eu falo, existe a atrofia significativa ou então, existe atrofia estatisticamente significativa no lobo temporal, né? Você está falando de estatística agora. Ou então, essas lesões na substância branca são estatisticamente significativas, o que faz apontar para uma lesão talvez de pequenos vasos mais avançada, ver se o paciente tem diabetes, hipertensão. O que importa é que você está dando uma ideia de se está dentro da normalidade ou não. E como eu falei anteriormente, existe uma complexidade muito grande que você pode chegar ao volume, inclusive, dos giros cerebrais. No nosso hospital, todo o sistema é eletrônico e o pedido desses exames, eu vou mostrar para vocês como é que é. Mas digamos que o médico solicitante não saiba qual seria o melhor método de avaliar a demência. Então, ele, vamos dizer, faz um pedido coloca lá que o paciente tem possível Alzheimer e demência, ele coloca, então, essa informação no sistema, e ele diz que ele quer fazer uma tomografia de crânio sem contraste, por exemplo, né, que não é adequado. O que o sistema fala para ele fala, olha, ele dá em amarelo ali, tomografia de crânio não é o melhor exame a ser feito nessa condição clínica. O melhor mesmo é fazer ressonância com contraste. E dentro dessa ressonância com contraste, a gente já tem o protocolo de demência inserido. Então, o médico solicitante coloca o pedido, muda o pedido para uma ressonância sem contraste, nesse caso, e a gente protocola esse exame como o protocolo de demência. Uma vez que isso é feito, o sistema já reconhece que esse exame vai precisar de volumetria. E o resultado final da volumetria, o que a gente faz primeiro, a aquisição da imagem é feita, esse exame é enviado para o servidor que faz a volumetria e as imagens, então, ficam disponíveis não só para o radiologista interpretar, como também para o médico solicitante. E aí a gente interpreta esses dados, essa informação, por exemplo, nesse paciente com uma atrofia hipocampal, e tenta estabelecer o diagnóstico junto com o médico solicitante. Baseado nessa tabela, Alzheimer, ou doença de vasos, ou a demência frontotemporal, e na distribuição da atrofia, a gente tenta chegar o mais próximo possível no tipo de demência que está acometendo o paciente. Mas na nossa descrição do laudo, a gente avalia a espessura cortical, o volume da substância branca, o volume total do cérebro, o volume dos ventrículos, mas principalmente a gente criou um report customizado que fala sobre as áreas, os lobos. Então, fala do lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal e occipital. E a gente avalia os lobos de uma forma
os lobos ao todo. E então a interpretação final, a gente baseado no padrão de atrofia, a gente usa uma tabela parecida com essa para tentar chegar no resultado final. Não é um método que, como tudo dentro do machine learning, existem limitações. Se o paciente tem hidrocefalia, por exemplo, como aquele ventrículo é muito grande, às vezes esse atlas dinâmico não consegue achar o ventrículo e aí a anatomia é muito distorcida e não consegue reportar o volume. Ou então, se teve muita movimentação durante a aquisição ou artefato, por exemplo, o paciente tem uma válvula que está causando o artefato numa região importante, também não consegue processar. Ou então, se você envia uma sequência com contraste ou qualquer outra sequência que não seja que o computador ou o algoritmo esteja esperando, ele vai dar um erro. Então, isso é a questão da volumetria, como que a gente faz de uma forma automatizada. Passando para a parte da triagem do infarto cerebral, o que a gente faz, a OSU é um centro de stroke, nível 3, então vem helicóptero de toda a região, ou através da ambulância, e quando eles estão trazendo um paciente com infarto potencial, eles anunciam em todo o hospital que está chegando um paciente, e aí a gente já está com o telefone na mão. Todo mundo, tanto o neurologista, o neuroradiologista, todo dia tem um neuroradiologista que está responsável pelo stroke. E os técnicos que vão fazer o exame também estão cientes. E assim que o paciente chega, todo mundo para o que está fazendo, coloca o paciente de stroke, toma a prioridade número 1 para tudo. Assim que o técnico faz a aquisição das imagens, já liga para o radiologista, olha, vai aparecer no PACS os exames, tudo é comunicado por telefone imediatamente, sem perder tempo nenhum. A gente interpreta a tomografia de crânio sem contraste inicialmente, ter certeza que não tem hemorragia, comunicamos os achados, se tiver infarto, se tiver uma cerebral média hiperdensa ou qualquer vaso hiperdenso, já comunicamos. Aí tem a avaliação da angiotomo e da perfusão. O principal, a comunicação que se dá de forma emergente é da tomografia de crânio para que seja feita a RTPA se for preciso, mas o que mais recentemente, o que tem sido feito de uma forma mais urgente é a angiotomo e a perfusão. E eu vou mostrar a perfusão principalmente como que a gente faz. Nos casos que não vieram para o hospital como stroke alert, a gente, por exemplo, aquele paciente que está internado e que teve uma alteração de memória, uma alteração qualquer, como eles não são ativados, o stroke alert não é ativado nesses casos, muitas vezes eles podem até ficar perdidos ali na lista. Então a gente usa o método que eu descrevi antes, que é esse algoritmo para detectar esses casos. Obviamente que a gente não consegue detectar todos também, e algumas vezes fica perdido na lista. Vão levar alguns minutos para a gente chegar nesses casos. Então, eu já mostrei como que a gente faz a avaliação desses casos. Existem também métodos automatizados de detecção de oclusão proximal, inclusive aprovados pelo FDA, para notificar o radiologista nesses casos que precisa de intervenção rápida. Essa também é uma coisa que alguns centros estão utilizando. Isso, de novo, nos casos que você não está acompanhando o paciente diretamente. E a perfusão, que é uma área que mudou muito nos últimos anos, por isso que eu decidi focar um pouco aqui na perfusão. O motivo que mudou, primeiro, o jeito que a gente interpreta a perfusão mudou muito, né?
Começou com o Mr. Clean, que é uma pesquisa, um trial de 2014, que eles começaram a ver que existia um benefício de fazer a recanalização mecânica nesses pacientes. E depois do Mr. Clean vieram vários outros trials que mostraram que anteriormente era só até 3 horas que a gente fazia intervenção nesses pacientes. Aí depois dessa meta-análise que foi feita, foi visto que 6 horas ainda dava para fazer. Aí vieram 2 trials que revolucionaram a área, o Dawn e o Diffuse 3. Eles expandiram a janela de tratamento de 6 a 24 horas, o Dawn Trial, e o Diffuse de 6 a 16. Cada um com seus critérios específicos, mas o importante é que os dois usaram a perfusão como método de avaliar se esses pacientes eram elegíveis ou não a thrombectomy. E cada um com seus padrões específicos, como mostrado aqui, mas sempre avaliando a perfusão. Vejam que o Diffuse 3, se o volume do infarto for menor do que 70, eles colocavam o paciente para fazer trombectomia. Se fosse maior, eles consideravam, nesse caso, um infarto maligno. E o ratio de 1.8 ou maior, ou seja, o ratio do core versus a penumbra. A penumbra tem que ser maior do que 1.8 em relação ao core para ser feita a trombectomia nesses casos. Ou seja, o mismatch é muito grande e o benefício é muito grande nesses pacientes. Então, vamos avaliar alguns casos aqui e como interpretar esses exames. O caso número 1, um paciente que chegou com uma paralisia do lado esquerdo e da face esquerda também, e há 10 horas que isso tinha acontecido, já tinha passado 10 horas. Na tomografia, sem contraste, tinha a densidade aumentada na cerebral média direita e essa hipodensidade sutil no lado no território da cerebral média. A angiotomo mostrava uma oclusão logo proximal da cerebral média e a perfusão. Como que é feita a perfusão nesses casos? Uma vez que a perfusão é feita, não tem interferência nenhuma humana, na verdade. A perfusão é feita na tomografia, ela já é enviada para o servidor, para essa perfusão ser processada. O resultado da perfusão é enviado tanto por smartphone ou por e-mail e também para o PACS. Então, todo mundo que está responsável por aquele paciente está sabendo qual é a perfusão e todo mundo está se comunicando por telefone quando o Stroke Alert é ativado. Então, tudo é automatizado, inclusive o processamento da perfusão. Esse é aquele caso, a perfusão daquele caso mostrou que o core era de 89. Vejam que o CBF, abaixo de 30%, é usado como core. Eu não sei quantos aqui usam o CBV como core. Na verdade, essa que é a grande mudança. No passado, se usava o CBV, né, o volume, para core. Ou então o CBF, entre o CBF e o CBV, era uma interpretação muito difícil. Com essa nova análise, ficou um negócio clear cut, sim ou não. Então, estabelece que abaixo de 30% em relação ao lado normal, se tiver uma redução do fluxo sanguíneo, abaixo de 30% naquela área, aquela área vai morrer, vai infartar. Então, estabelecido que o core desse paciente é de 89. Vejam, lembram o Diffuse 3? É 70 o corte, né?
Então, isso é considerado, nesse caso aqui, considerado um infarto maligno. Fazia 10 horas já que o paciente esperou. Quando você faz trombectomia nesses pacientes, a chance de sangramento é muito alta, porque o infarto já é muito grande. Ou seja, estabelece padrões bem definidos para você tomar a decisão. E a perfusão aqui nesse caso, de 185, a penumbra de 185 ml e o mismatch entre os dois de 2,1. Mas o que importa é que o core já é muito grande e esse paciente não foi para trombectomia. Além disso, o software também produz outras imagens do Tmax, que é usado como a penumbra, quer dizer, qual é a área total de risco que esse paciente tem de infartar. Então, o corte é de 6 segundos ou mais para o Tmax. Se for maior do que isso, essa área é uma área de risco potencial para o infarto. Aí todas as imagens são mostradas dessa forma. Se quiser ver tudo o que está acontecendo com o paciente, aí esse é um MIP mostrando que a oclusão aqui, nesse caso, da cerebral média, e daí mostra quais são os pontos arteriais, que está em vermelho, que está sendo avaliado para perfusão, e o ponto venoso em azul, para você saber o que foi usado nesse caso. Aí, mostrando de uma forma um pouco mais conspícua como é a distribuição vascular desse paciente, e finalmente, uma forma visual de você ver se teve movimento ou não. O que você quer ver é essa linha estável, porque se tiver muito movimento, o paciente se mexeu na aquisição das imagens. Essa imagem que eu estou mostrando aqui, quer dizer que o paciente estava estável. Por que você quer saber isso? Porque se o paciente estiver pulando lá dentro do tomógrafo, a interpretação dessa perfusão fica inadequada. E daí a distribuição da perfusão. Esse é o jeito que a gente faz o reporting. O nosso laudo, a gente fala sobre a qualidade do exame primeiramente, aí a gente descreve quais são os mapas paramétricos, de uma forma objetiva e estruturada, e quais são a análise de perfusão, falando sobre o CBF menor do que 30%, sendo o core, qual é o volume do core, qual é o volume da área em risco, o Tmax acima de 6, e qual é o volume do mismatch e a razão entre os dois. Então, de uma forma estruturada, fica muito fácil. O que a gente está querendo agora é pegar esses dados e inserir diretamente no laudo e já ir para frente, não ter nem que ficar colocando essas informações. A gente ainda não tem isso, mas no futuro próximo. Esse outro caso, 63 anos, afasia, paralisia do lado direito, 3 horas e pouquinho do acontecimento. Vejam que tem uma hipodensidade na ínsula esquerda e com uma oclusão e uma reconstituição do contraste logo na periferia aqui na M2, já com a reconstituição do contraste, mas a oclusão na parte distal da M1. E a perfusão nesse caso, mostrando que o CBF abaixo de 30% é de 31 e o Tmax, ou seja, a área de penumbra de 166. Esse aqui é o candidato ideal, esse aqui todo mundo sai correndo, vai tratar esse paciente logo, né? Porque está abaixo de 70, o CBF abaixo de 30, o core é abaixo de 70 ml e o mismatch é muito grande, tem que tratar muito rápido esse paciente. Aí mostrando o Tmax, as variações, mostrando toda a MCA, toda a cerebral média afetada e a área de infarto é pequena. Mas o negócio não é perfeito.
tem os seus problemas também. Nesse paciente com 84 anos, que tinha uma fraqueza no lado direito, a perfusão mostrou que não tinha nenhum core, mas que tinha uma área de penumbra de 54 ml com um mismatch infinito, né? Porque o core é 0. Mas quando a gente começou a ver as outras imagens produzidas, vejam que tem um Tmax pelo menos entre 4 a 6, que em todo o cérebro praticamente. Você dá uma olhada no CBF e o CBV, CBV não tem problema nenhum, mas vejam o que acontece quando você tira a parte, quando você analisa como que foi detectado esse exame, a Arterial Input Function, que é em vermelho aqui, está no osso, ou seja, está totalmente fora. E a parte venosa está no lugar certo, está na veia, mas a parte arterial está no osso, está totalmente fora. E vejam a movimentação desse paciente. Então, assim que a gente viu isso, o software ele não liga para isso, quer dizer, ele não tem um ponto de corte e diz, não dá para interpretar isso aqui. Ele tem uma correção do movimento, mas de uma forma geral ele é um pouco burro nisso. Então cabe a gente estar em cima e saber o que está acontecendo. Vejam, como eu falei naquele caso anterior, isso aqui tem que estar estável, quer dizer, esse paciente estava pulando tanto no eixo X, quanto no Y e quanto no Z, estava um samba dentro do tomógrafo. E olha a curva arterial totalmente errada. Então, nesse caso, a gente viu que estava com alteração. A gente tem outros softwares que são melhores na reprodutividade de pacientes que têm um artefato de movimento muito grande. Aí esse eu fiz manualmente e consegui detectar com mais mais precisão a área de infarto e comuniquei para o time. Bom, em resumo, existem várias áreas em que a inteligência artificial tem um benefício, automatizar e facilitar, por exemplo, a volumetria cerebral, a triagem dos pacientes com infarto cerebral, mas o envolvimento do radiologista sempre vai ser crucial. Muito obrigado.